Olá, meus amigos, vocês que me acompanham aqui no meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Este vídeo você só assiste aqui. Você que está rolando o seu YouTube e encontrou este meu vídeo, eu convido você a desde já a clicar aqui, já me seguir aqui na plataforma, deixar o seu like, deixar o seu comentário, porque aqui eu falo aquilo que pensa o torcedor das arquibancadas para você. Tem alguns assuntos aqui que eu gostaria de estar partilhando com cada um de vocês e gostaria que vocês me ajudassem nos seus comentários aquilo que você acha a respeito. Tem alguns assuntos aqui, tem 1, 2, 3, 4 assuntos importantíssimos para que nós possamos debater agora aqui no meu programa. Deixa eu só dar uma arrumada na câmera aqui para ficar mais bacana ainda, ok? Bom, primeiro assunto do dia. Vamos falar sobre a renovação do Bruno Mendes, zagueiro uruguaio que defende o Corinthians e tem contrato até o final do ano. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Atualmente, o Bruno Mendes ganha cerca de 350 mil reais por mês no Corinthians, né? Ele quer um aumento de salário, ele quer ser valorizado no Corinthians, o que ele tem todo o direito de pedir um aumento de salário, porque hoje ele é zagueiro titular do Corinthians, um menino jovem ainda, se eu não me engano, com 22 para 23 anos de idade, um excelente zagueiro uruguaio que está no Corinthians. Ponto. O que eu apurei e quero trazer para vocês que estão aqui me assistindo agora é que a pedida do Bruno Mendes e de seus representantes, a direção do Corinthians assustou a direção do Corinthians. O Corinthians foi jogar quinta-feira contra o Liverpool do Uruguai, lá no Uruguai, pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. A direção do Corinthians aproveitou para tentar renovar e começar as negociações com os representantes do Bruno Mendes. Primeiro ponto, já começou errado esse negócio, porque a direção do Corinthians já deveria ter buscado conversas com os representantes do Bruno Mendes há muito tempo atrás. Não é agora, deixou tudo para a última hora. Primeiro ponto errado dessa história. Não se deveria procurar os representantes do Bruno Mendes agora. Já deveria ter renovado o contrato do Bruno Mendes. Como ele está sendo valorizado, porque é titular do Corinthians, é uma coisa bem clara, titular do Corinthians, por isso ele está sendo valorizado. Uma coisa é ser titular do Corinthians, outra coisa é ser titular lá do Internacional de Porto Alegre, aquele timeco lá, ok? Que fique bem claro isso. Corinthians é uma coisa, Internacional é outra, ok? Então, Bruno Mendes, por ser titular do Corinthians, quer aumento de salário e a pedida dos seus representantes assustaram a direção do Corinthians. Ou seja, se ele ganha 350 mil reais por mês, aproximadamente, e o pedido dele assustou a diretoria do Corinthians, é porque eles pediram, no mínimo, o dobro do valor. O dobro do valor de 350 é 700 conto, no mínimo. Para quem tem o Gil, veterano, que ganha em torno de 800 a 900 conto por mês. A direção, os representantes do Bruno Mendes, sabendo que o Corinthians pode dispensar no meio do ano o zagueiro Balbuena, novamente para jogar na Rússia, devolvê-lo para a Rússia. Sabendo que o Corinthians está negociando o Gustavo Henrique com o Red Bull Bragantino, que isso é um outro assunto que eu vou debater com vocês. Sabendo que o Corinthians tem dificuldades em zagueiro, os representantes pediram alto para o Bruno Mendes.
Se o Bruno Mendes vale 700 conto ou mais, isso é uma outra história. Eu quero falar aquilo que eu penso sobre o salário do Bruno Mendes. O Bruno Mendes, no Corinthians, tem que se satisfazer e aceitar ganhar no máximo 500 conto por mês. Para um zagueiro, tá bom demais. De 22 para 23 anos, é um excelente salário. Um excelente salário para ele ganhar 500 conto por mês. Se eu sou o representante do Bruno Mendes, se eu sou o Bruno Mendes, entre ganhar 500 conto por mês no Corinthians e vamos dizer 700 mil lá no Internacional, eu fico com 500 conto aqui no Corinthians. Porque uma coisa eu já falei, é jogar no Corinthians. A visibilidade no Corinthians é uma. Do Internacional, com todo respeito ao Internacional de Porto Alegre, é outra. Agora, se ele quer voltar para jogar lá no Internacional, vá com Deus e que fique por lá mesmo. Porque para mim não vale mais do que 500 conto por mês. Ok? Que fique bem claro. A direção do Corinthians se assustou com a pedida do Bruno Mendes, mas o Corinthians não pode ser refém do Bruno Mendes, não. Como o Corinthians não pode ser refém do Renato Augusto sempre. Ok? Já para mudar para o assunto Renato Augusto, finalizando o assunto Bruno Mendes. Ou, Bruno Mendes, você aceita 500 conto por mês com o Corinthians ou vai ser feliz em outro clube? Quero ver você desempenhar e ser tão bem valorizado e tão bem colocado na mídia esportiva como você é no Corinthians. Não vai ser em outro clube. Nem no Flamengo, nem no Palmeiras, nem no São Paulo, nem em clube nenhum. Você vai ser tão bem valorizado e tão bem exposto no mundo futebolístico como você é no Corinthians, ok? Baixa a bolinha, aceita no máximo 500 conto por mês e seja feliz aqui no Corinthians. Caso contrário, se ficar fazendo leilão, vai pra rua. Aqui, se eu fosse a direção do Corinthians, não aceitava leilão, não. Errou porque não renovou antes. Agora, aguenta a bucha. Como essa diretoria do Corinthians erra, hein? Como erra essa direção do Corinthians? Aproveitando o gancho, vamos falar de Renato Augusto, que fez hoje alguns exames e ainda não foi divulgado o resultado dos exames do Renato Augusto no joelho. Eu quero dizer para vocês que, a princípio, não é nada grave. O Renato Augusto vai ter uma recuperação, apesar que o Renato Augusto, eu falei aqui no último vídeo anterior, que, na minha opinião, o Renato Augusto já deu o que tinha que dar. Não dá mais para o Renato Augusto. O Renato Augusto está sofrendo para jogar futebol. Teve vários comentários de pessoas, até importantes do mundo futebolístico, que me condenaram por isso. Por achar que eu sou pessimista demais, porque o Renato Augusto ainda tem muita lenha para queimar. Não tem lenha para queimar. A lenha do Renato Augusto já acabou. Todas as vezes que o Renato Augusto entra em campo, ele sai machucado. Até quando o Corinthians vai montar um esquema, o treinador, seja ele quem for, hoje é o Fernando Lázaro, monta um esquema em cima do Renato Augusto. Começa o jogo, 10 minutos, o Renato Augusto machuca. Quebra todo aquele treinamento, toda semana de preparação para o jogo, quebra tudo. Porque sai a peça principal, fundamental da equipe, porque se machucou. Ele não tem mais condições físicas de jogar futebol. Aí o Corinthians tem que se reinventar durante a partida. Ou seja, 2 pontos importantes. Primeiro, Fernando Lázaro tem que montar a equipe sem o Renato Augusto. Ah, mas o Renato Augusto tá bom, vai jogar? Vai. Mas deixa um plano B preparado. Caso o Renato Augusto não jogue, tem um plano B para poder colocar em prática. É simples. E hoje nós vemos que o Corinthians não tem um plano B. Ah, mas ganhou de 3-0 do Liverpool, mas ganhou de 3-0 de um peixe morto. Uma mosca morta, que é o time do Liverpool. Eu quero ver o Corinthians ganhar de 3-0 jogando em casa contra o Argentino Júnior. Aí sim, vocês vão calar minha boca. Ok? Então, o Corinthians precisa, em primeiro lugar, saber o que quer do Renato Augusto.
Se os médicos, o que os médicos vão falar do Renato Augusto? O que o Corinthians vai ouvir do Renato Augusto? Se vai continuar? Até quando o Renato Augusto vai conseguir jogar futebol? E cadê a direção do Corinthians que não prepara um substituto, não à altura do Renato Augusto, porque a altura dele vai ser difícil, mas o Corinthians precisa de um jogador para substituir o Renato Augusto. E esse jogador não pode ser o Juliano, que hoje vai fazer a função do Renato Augusto. Vai jogar mais à frente. Ok? Não pode ser. Direção do Corinthians está errada porque não contrata substituto para o Renato Augusto. O Corinthians não pode ser refém do Renato Augusto. Tem que ter esquema para jogar sem o Renato Augusto. Porque nós nunca sabemos. Quem é aqui de nós que sabemos? Vamos supor que o médico libere ele para o próximo jogo contra o Remo lá no Pará. Quem que garante que ele vai conseguir jogar os 90 minutos? Ninguém. Ninguém pode apostar. O Renato Augusto vai jogar 90 minutos. Ninguém pode, porque nós não sabemos. É somente durante o jogo que nós vamos saber quem é o Renato Augusto no jogo. Não podemos ser refém do Renato Augusto. A direção do Corinthians errou feio em não contratar jogadores para o meio de campo do Corinthians. Quero falar também para vocês sobre o zagueiro do Sub-20, Gustavo Henrique, do Corinthians, que está praticamente negociado com o Red Bull Bragantino. Eu não sei se esse jogador, ele é alto, eu sei que ele é bem alto, ele tem 17 para 18 anos, se eu não me engano. Foi avaliado pela direção do Bragantino, passou no teste de avaliação e estão contratando o jogador do Corinthians. Se é bom ou não, eu não sei. Mas se eu sou o diretor do Corinthians, eu não vendo jogador algum para o Red Bull Bragantino. Quando era só Bragantino, antes do Red Bull entrar, o Bragantino sempre teve negociações com o Corinthians. Sempre mandava para o Corinthians os seus principais jogadores e o Corinthians sempre fazia negociação, assumindo parte do salário, assumindo o salário inteiro do jogador, deixando porcentagens na venda futura do jogador para o Bragantino. Era negócio de times irmãos, Corinthians e Bragantino. Depois que a Red Bull entrou, a Red Bull não facilita mais jogadores vindo para o Corinthians. Sabendo disso, olha o Arthur, que foi agora recentemente para o Palmeiras. O Bragantino não facilitou. Se não facilita para o Corinthians, por que o Corinthians vai facilitar a venda de jogadores para o Bragantino? Uma ova não tinha que ter facilitado. Não deve fazer negócio com o Red Bull Bragantino. Não pode fazer. Jogador que pertence ao Corinthians não faz negócio com o Red Bull Bragantino, porque o Bragantino não facilita a venda de jogadores para o Corinthians. É simples. Eu não abro mão de jogadores para o Bragantino, se fosse eu dirigente. Mas o jogador não é tão bom e o Bragantino está pagando bem. Dane-se, vai ficar no Corinthians. Só sai do Corinthians para ir para outra equipe. Não sai do Corinthians para ir para o Bragantino. Para o Red Bull Bragantino. Porque o Red Bull não facilita a vinda de jogadores de lá para cá. Pau que dá em Chico, dá em Francisco. Toma lá, dá cá. Bateu aqui, levou ali. Acabou. Se eu sou dirigente, eu faço isso e acabou. Mas o jogador a gente não sabe se vai vingar ou não. Não interessa. Com o Bragantino não tem negócio mais. É assim, na minha opinião, é assim que a banda toca. Ok? É isso aí, rapaziada. Finalizando este meu vídeo de hoje, dizendo que amanhã tem a final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Água Santa. Eu não vou ser hipócrita em dizer que eu vou ficar ali em cima do muro. Eu não fico em cima do muro. Vou torcer para o Água Santa, mesmo sabendo que é difícil a jornada do Água Santa amanhã contra o Palmeiras. Mesmo estando em vantagem de 2-1, o Palmeiras jogando em casa com um time descansado, treinado, na minha opinião, é o favorito para ganhar o campeonato. Que eu vou torcer para o Água Santa? É claro que eu vou torcer para o Água Santa. Mas, na minha opinião, o Palmeiras é super favorito para conseguir o título amanhã do Campeonato Paulista. Vou secar, mas não sei até onde eu vou conseguir secar, ok?
Vamos aguardar amanhã o jogo e depois do jogo nós vamos comentar ou com um sorriso de orelha a orelha ou com a tristeza de ver novamente a porcada sendo campeão paulista. Tomara que dê Água Santa amanhã. Torcida não vai faltar, ok? Rapaziada, terminando o meu programa, Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Convido você que ainda não me segue a me seguir aqui na plataforma. Estou chegando em 800, faltam 10 pessoas para eu chegar em 800. E eu convido você a me ajudar a atingir 800 seguidores aqui na plataforma, ok? Obrigado pela sua audiência, um ótimo feriado para vocês, um ótimo final de semana e amanhã volto com novos vídeos, principalmente sobre a final do Campeonato Paulista de Futebol. Obrigado pela audiência, tamo junto. Vai, Corinthians!